Ele tá chegando já. Uhum. Oi, Duda. E aí, nega? Oi, Gé, Laís. Ó, Graça, tudo bom? Legal te ver por aqui. Que legal. Lili. Oi, Fabi. Oi, Elton. Laís. Ah, aliás, já dei oi pra Laís. Lucelena. Massa, massa. Top. Deixa eu organizar aqui o nosso encontro de hoje. O tema de hoje é dar o tempo para o tempo, né? Então me dá um tempinho pra gente começar aqui, pra gente começar as nossas conversas. Oi, Rodrigo, tudo jóia? Oi, Cíntia, tudo bom? Lu, Pati, deixa eu dar um oi aqui pra todos. Não, é só... Tudo certo, obrigada. Mas é bom ter perto, né? Tá bom. Vai que eu uso, né? E aí, Viva, como é que foi a semana? Como é que estão as novidades? Tá tudo bem? Aqui. Ah, é a Lu, que massa. Luana. Oi, Cassi. Tudo bom, Luana? Guria, quanto sucesso. Tô tão feliz por ti. Parabéns pela aprovação. E tu és realmente um sucesso total. Tenho, assim, grande admiração. Obrigada, Graci. Legal. Manda um beijão pra Natália e pro Fernando também. Tá? Oi, Cristiane. Marcos, Sandro. Legal. People, hoje o tema é falar de uma frase que diz dar tempo ao tempo. Até agora há pouquinho publiquei o IGTV falando sobre isso, mas eu sinto que vale a pena a gente explorar um pouco mais. Chegaram algumas perguntas e eu queria aqui também... Enfim, a Jennifer. Oi, nega. Se a gente tiver algumas perguntas, a gente vai compartilhando aqui. Hoje é aniversário do Juliano, então ontem foi aniversário da minha mãe, hoje é aniversário do Ju, então eu vou fazer uma live aqui para depois ir almoçar todos juntos com ele na hora que ele chegar também. Oi, Darlene, tudo bom, nega? Tudo bem. Oi, Linhares, tudo bem? Massa. Vice IGTV, Vanessa. Tu vê, o nosso nome significa borboletas, né? Tem muito do que a gente vai conversar hoje aqui. Mas eu quero começar falando com o pessoal de um escritório de contabilidade chamado Contamar. Ontem a gente recebeu uma mensagem muito legal e pedindo para que a gente conversasse sobre a diferença de eficiência... O Ricardo aí, né? A diferença de eficiência e eficácia. Oh, meu Deus do céu, João Ricardo acordou com vontade lá. Oh, meu Deus do céu. Estão escutando aí, gente? Tá ali com o Ricardo. Ele tava começando a dormir, então deve ter acordado no susto ali, tadinho. E ela falou assim, dá pra falar a diferença de eficiência e eficácia? Engraçado, né? Vocês lembram da fase em que começou esse assunto, né? De eficiência e eficácia, se falava muito disso. Era na época que eu estava na faculdade, inclusive, assim. Que todo mundo dizia, não, a gente tem que ser mais eficiente do que eficaz. E assim, basicamente, eu nunca tinha parado para pensar realmente... porque na minha visão, a gente tem que sempre focar em ser o melhor que a gente pode com o menor número de recursos possível. A gente tem que ser econômico nos recursos e abundante nos resultados, né? Eu sou uma pessoa, inclusive, que tem um perfil muito conservador do ponto de vista de alguns investimentos. A gente sempre recebe aqui convites para fazer publicidade, né? Para fazer campanhas, e eu sempre fui conservadora, de não, se a gente tem que conseguir ter conteúdo bom o suficiente para que ele seja divulgado, sem que a gente precise investir, né? A gente tem que se esforçar para ser notícia, para ser vanguardista, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre essa diferença, né, de ser eficiente e eficaz, que tem um pouquinho até a ver com o nosso assunto de dar o tempo ao tempo. Por exemplo, né, eu lembro uma vez, eu acompanhei uma contratação que era para a pessoa fazer compras para uma família. Então a gente estava falando sobre a administração do tempo e chegou-se à conclusão de que seria muito mais legal que, para que o tempo rendesse, fosse contratada uma pessoa para fazer supermercado, para ir a banco. Então essa pessoa ia receber uma procuração para ter grandes poderes, inclusive. E aí a ideia, lógico, é que a gente compre as coisas mais baratas, né? Então, às vezes, a gente vai lá na terça-feira da carne de um lugar, né? Na quarta-feira das frutas, não sei da onde, e aproveita para fazer o supermercado e conseguir lá um X de economia.
Só que aquela família que contratou essa pessoa não designou exatamente como as compras deveriam ser feitas, entendendo que a pessoa seria eficiente, né? Com o menor recurso possível, conseguiria o resultado mais próspero e abundante. E foi muito interessante, porque imagina que em Florianópolis, que, sei lá, o Angeloni fica na beira-mar e o Macro fica lá no estreito depois da ponte, e tinha naquela semana uma promoção de sabão em pó no Macro. E aí tinha que comprar sabão em pó, estava na lista, daí saiu aqui do centro e foi até o Macro para comprar o sabão em pó, entendendo que seria assim um sucesso, porque pegou a promoção desse produto. E lógico que com gasolina, com o tempo gasto, não foi nada eficiente, mas foi eficaz. Porque no conceito, e assim, sinceramente, cá entre nós, assim, eu não usaria muito do tempo tentando descobrir quais são os conceitos ou a tradução deles, mas usaria o nosso tempo na intenção de desenvolver um pensamento antes das ações. Eu acho que às vezes a gente vai agindo sem pensar, né? E aí, quando vê, comprou sabão em pó com o dobro do preço, porque lá estava na promoção, mas mais gasolina e mais tempo, saiu muito mais caro do que se comprasse no supermercado, que é o mercadinho, mini mercado do lado de casa, né? Então, quando um dos meus mestres é o Jack Canfield, né? E o Jack, ele tem uma ferramenta que chama evento mais resposta é igual a resultado. E ele diz que a gente tem que ter muita clareza do que a gente quer, mas que uma pessoa proativa para pensar nas melhores estratégias para chegar no resultado. Até o Mário Mota, esses dias, disse assim, olha, vai devagar porque você está com pressa. E eu adorei aquilo porque faz todo sentido, né? Quando a gente está com pressa, faz as coisas devagar para fazer direito. Porque só tem um tempo específico para realizar determinadas coisas, então faz passo a passo bem pensado. E para mim faz absolutamente todo o sentido, né? Eu sinto assim que quando a gente pensa não só no escritório de contabilidade, mas todas as empresas, eu sendo empresária reflito dessa forma. Também num outro dia eu conversei com uma pessoa que estava um pouco chateada em função de não estar trabalhando, enfim. E eu disse que a função da gente dentro de um negócio é melhorar o negócio, né? É a gente ser melhor do que quem está contratando a gente. Na energia, na alegria, nas técnicas, nas estratégias e ver aquilo que a pessoa não está vendo. Sem, lógico, né? Desrespeitar o que significa a visão da empresa, mas entrar levando sempre um pouquinho mais. E aí tornando o negócio por essa visão cada vez mais, na tradução lá da diferença de eficiência e eficácia, mais eficiente, né? E eu não consigo acreditar numa vida eficiente que não pare um tempo para pensar, né? Eu ontem à noite, o João Ricardo dormiu super mal essa noite. E aí deu assim meia-noite em diante, ele tava com cólica, foi uma noite mais diferente para ele, tadinho. E aí eu fico ali do lado olhando e aí eu aproveito para trabalhar um pouco nessas insônias que ou eu tenho porque tenho ou porque o João Ricardo não tá dormindo, né? E aí eu sempre sonhei em ter um padrão de qualidade. Então a gente hoje está com uma equipe de atendimento. A gente faz atendimentos individuais aqui, né? E hoje a gente tem 3 pessoas na equipe de atendimento além de mim, porque a gente tem uma demanda super legal, inclusive, gente, entrem em contato conosco se quiserem ser atendidos e tal. E eu vinha refletindo sobre, na minha concepção, como eu gostaria de qualificar alguém, ou como eu avaliaria alguém para estar junto comigo e para um dia ser credenciado, ser associado, como são as meninas hoje, né? A Geisa, a Nayara e a Amanda. E eu sempre falo de 4 aspectos, né? Que é a questão da pessoa ter amigos de infância e proximidade com a família, além de clareza sobre os seus modelos, a pessoa fazer exercício físico, ter uma espiritualidade bem desenvolvida e fazer processos de autopesquisa. Qualquer tipo de terapia, né? Porque no momento em que a gente faz um processo de autopesquisa e de autoconhecimento, a gente vai entendendo que a realidade nos proporciona as angústias necessárias para a nossa evolução e para o nosso crescimento, entende? Então, assim, não dá para eu ir para um trabalho e esperar que o trabalho seja o espaço onde eu vou me curar. Eu tenho que ir para entregar o meu the best, o meu melhor. Claro que a gente vai para se curar porque tem muito afeto onde a gente trabalha. Mas eu acredito muito em quem usa um tempo para pensar e depois agir na direção dos seus resultados, entende? E aí eu pensei assim, daqui para frente,
Vai ser como uma avaliação minha, porque por sorte na equipe a gente tem pessoas muito alinhadas com isso, mas vai ter um quinto ponto que é a contribuição social. A gente está lançando a partir de agora, o Instituto existe desde 2014 e a gente já atendeu 26 escolas públicas e particulares de Santa Catarina e uma escola no Paraná, em Curitiba. A nossa ideia, o nosso sonho é levar isso para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro, porque o que a gente faz é muito top e a gente deve seguir em frente para mais e mais pessoas. Então, a partir desse momento, já tem atendimentos a preço social acontecendo pelo Instituto com as nossas credenciadas. Porque para que haja o atendimento aqui por quem fez a nossa metodologia, na minha concepção, a contribuição social é fundamental. Então, lá no nosso site, os atendimentos sociais já estão abertos e a gente entra em contato para marcar a agenda. Já tá, não está aberto? Então já pode colocar. Tá? E aí vocês vão ver durante a semana que vem, eu até faço mais propaganda disso, se não der para colocar hoje no ar, que a gente aprovou essa semana. Falta as fotos? Tá, então é por isso. Mas vocês vão ver, eu vou falar bastante disso. Porque na minha cabeça, o equilíbrio reside também em contribuir socialmente e eficiência, para mim, é a soma desses 5 recursos que a gente acabou de falar. Amigos de infância, família e modelos, exercício físico, terapia, espiritualidade e uma noção clara de contribuição social. Lembrando que missão de vida sempre vai ser promover alegria. Então, contribuir socialmente em qualquer espaço onde a gente esteja, saber que o que a gente faz, antes de tudo, é gerir relacionamentos e pessoas. E isso tem relação com levar muito amor e alegria a tudo que a gente faz, né? Deixa eu ver. Ô, Diogo! E aí, nego? Tô esperando tu me chamares pro teu time lá. Tá? Deixa eu ver. Valeu, Tayane. Que massa. O TED é muito especial. Eu tô pra pegar o TED e impulsionar, assim, porque só gente fantástica chegou pelo TED. Muito importante, assim. Como eu disse, conservadora, eu fico impressionada. A gente tá com quase, acho que 180 mil visualizações nesse TED. E foi tudo orgânico, acho que foi ou por indicações ou por Deus que a gente chegou a pessoas especiais e generosas como tu, Tayane. Obrigada mesmo, tá? Oi, Nick, obrigada pela homenagem do gatinho com as borboletas. Vanessas aqui, beleza. Vamos falar um pouquinho de dar o tempo ao tempo, né? O Thiago é nosso designer brilhante. Vocês têm visto as oncinhas do 27 dias para mudar a minha vida e eu tô encantadíssima com a tal das oncinhas, né? O que acontece? Quando a gente estava conversando, filosofando e tal, e ele falou, a gente tem que dar tempo ao tempo. E aí parece que finalmente eu escutei essa frase pela primeira vez. Porque não é maravilhoso quando, sei lá, chega o nosso aniversário ou uma data em que a gente recebe um presente que dão pra gente alguma coisa que é totalmente feito pra nós, que é a nossa cara? É como dar a gente pra gente mesmo, porque prestaram atenção, né? E porque nos deram espaço para ser como nós somos. E também acontece a cena de alguém dar pra gente um presente querendo que a gente goste de coisas que a gente não gosta, né? O dar o tempo ao tempo me fez refletir sobre o quanto eu estava usando o meu tempo em mim mesma. Quanto de Vanessa eu estava dando pra Vanessa que eu sou. E vocês sabem, vocês têm acompanhado, a gente está com um fenômeno aqui na casa. Até a última vez que eu gravei o vídeo eram 8 borboletas, 9 borboletas, agora já tem mais uma. Já nasceram 3 dessas 10 borboletas que estão aqui com os casulinhos na casa. Isso nunca aconteceu. A Marina, que trabalha aqui, está conosco, acho que há uns 5, 6 anos, ela falou, Vá, que negócio é esse das borboletas, né? Isso nunca aconteceu. E para mim tudo é muito sincrônico, né? Eu sou muito junguiana. O Jung tem comigo uma relação direta de outras vidas, assim. E ele é muito simbólico, né? E meu nome significa borboletas, mas de julho para cá, desde o nascimento do João Ricardo, eu me propus a desenvolver a noção sobre o que o meu ritmo significa, né? Eu sempre fui uma pessoa com um jeito de ser, mas sempre me senti angustiada em determinadas comparações, especialmente sobre o processo. O tempo que cada coisa leva é tão diferente quando a gente avalia o nosso ritmo. Muitas vezes, pressionados pelos ritmos dos outros, a gente faz coisas que a gente não faria e gasta o nosso tempo, a nossa energia vital, investindo em coisas que não são da nossa natureza. É uma história antiga que eu comprei uma geladeira que eu não queria quando eu me mudei, que eu chamo da geladeira calcinha bege, né, que cumpria a função, mas não animava ninguém. O ponto de cumprir a função e não animar ninguém era muito real,
porque 2 semanas depois de eu comprar uma geladeira bem calcinha bege, eu fechei meu primeiro negócio e podia comprar a geladeira dos meus sonhos, né? E isso me chocou, porque eu aprendi que às vezes é por 1, 2 semanas que a gente se afasta do nosso máximo potencial. Se a gente perde a fé no meio do processo, toda a criatividade se esvai. Então eu tenho que ter tanta fé no meu próprio ritmo e na minha natureza, porque ao encontrar a minha natureza, eu vou me conectar com a natureza de Deus. E cá entre nós, eu fico impressionada com a abundância de recursos disponível que todos os dias tá assim na nossa frente, que a gente não reconhece como um super de um milagre. Então eu falei, não, eu estou começando a minha vida sendo mãe, né? Eu quero poder aproveitar dentro do meu ritmo e do meu jeito. Eu quero poder me aproximar cada vez mais desse milagre de existir e de Deus. E para isso, no segundo semestre, eu vou focar em observar o quanto a realidade me pressiona a ter um ritmo que eu não quero ter. E é óbvio que é surpreendente, porque a gente vai atraindo isso. E aí atrair aí essa quantidade de borboletas para ver que cada uma tem um ritmo. E uma coisa doida que eu não sabia, assim que a borboleta sai do casulo, ela não voa direto. Ela tem que ficar presinha um tempinho para secar as asas e então voar. E eu fiquei pensando que a gente, de repente, até tem as asas para voar, mas a gente está apegado a alguma coisa que é necessária até a asa secar para a gente voar. Então, por isso, eu sempre me preocupo um monte em desenvolver novas habilidades, sabe? Oi, vida! Vem cá! Tá fazendo babador de mim, tá achando? O babador... acho que eu deixei lá nas cadeiras de onça. Oi, gente! Olha aqui quem tá aqui! Quem que me deu uma chorada lá? Não sei, você sonhou, teve um pesadelo? Tu teve um pesadelo, gato. Tu teve um pesadelo, grudinho. Hoje é o dia dele todo comigo. A tia Carla hoje saiu um pouco mais cedo, precisava resolver umas coisas. Normalmente ela fica... Ai, meu Deus, ela tá limpando a bruxinha dele. Obrigada, meu amor. Te amo. Beijo, já tô indo. O Ju já chegou, não? Ju não. Não? Não vi. E... Não, é um gostoso, gente, né? É um gostoso. Mas assim, falando da coisa das asas, sabe, turma, na minha visão, a gente às vezes precisa se grudar no casulo. E a gente tem determinados apegos e fases em que a gente precisa, mesmo depois de ter rompido barreiras, deixar a poeira baixar, aprender sobre tudo, e ela fica algumas horas ali presinha no casulo para depois voar, super emblemático. E essa é uma pergunta que eu quero colocar como reflexão pra gente, sabe? Qual é o nosso ritmo para realizar as coisas? A gente tá ou não tá pressionado a tomar decisões? Vocês conhecem aquela história? Eu fui uma vez para França e aí eu fui tirar férias e tal, era alta temporada lá, e eu fui comprar um sanduíche e eu tinha pouco dinheiro, assim. Era para as refeições, então eu levei euro, vai ser sempre pouco e tal, né? E na hora em que eu fui fazer o pedido, tinha uma super fila atrás de mim. E eu fui pedir ajuda pra moça pra eu comprar o sanduíche. Ela fez assim, vai, tipo, agiliza, sabe? E apontou pra fila. E eu escolhi um sanduíche sem saber qual era. Quando o sanduíche foi entregue pra mim, era um sanduíche de azeitona. Gente, eu gosto de comer quase tudo, mas azeitona eu não como. E o sanduíche era de azeitona. E eu fiquei pensando, poxa, eu usei os meus recursos, usei o meu tempo, né? Usei a minha vontade e a minha fome para escolher por pressão, porque eu fiquei com vergonha quando ela disse vai, né? Então, às vezes, o nosso sonho leva mais tempo. A gente precisa de mais fé, de mais, assim, sei lá, às vezes, não sei, mas deve ser uma árvore, ela cresce um monte para cima, mas ela tem uma super raiz embaixo que ninguém tá vendo. Até um prédio, né? Às vezes um prédio para ser construído leva um tempão na estrutura. A gente está reformando aqui o nosso muro, e eles passaram a semana toda só criando a base. E ninguém tá vendo a base lá embaixo. E às vezes é assim que funcionam os nossos sonhos e o que é perfeito para nós. Tá sendo criada estrutura, a gente tá tendo que ter fé. E tu já imaginasse se a base está sendo construída e tu desiste e daqui a pouco brota o teu sonho e tu não tá lá para ver? É assim que eu penso, todas as vezes que eu quero desistir de um sonho meu. E que eu tenho aprendido nesse semestre que eu me propus a entender o meu processo e tenho sido presenteada por todas essas borboletas e por uma incrível criatividade, assim. Eu tô impressionantemente criativa ultimamente, sabe? Oi, Cris. Oi, Amanda. Fabiola Nega, tudo bom? Fabi. Massa. Oi, Mari. Saudade, um beijo para todos aí de Portugal. Oi, Amanda. Gente, eu posso compartilhar um negócio com vocês? A gente
Na semana que vem, não, dia 4 de novembro começa a nossa turma 34 do 27 dias para mudar a minha vida. E temos o Life 28, 29, 30 de novembro e 1º de dezembro, turma 74. Mas eu quero compartilhar, eu sei que eu compartilhei nos stories, mas eu tô muito vaidosa com esse quadro aqui. Olha que top. Peraí. A gente tem um novo 27 dias para mudar a minha vida, né? Ele é conduzido por mim, pelo Juliano e pela Amanda. E toda vez que a gente faz o curso, é que eu não sei se todo mundo sabe que essa é a estrutura, né? São 27 participantes e cada 9 pessoas recebe uma madrinha. E essa madrinha, junto com quem conduz o curso, faz o apoio e o suporte extra para os 9 participantes que tem que cuidar. A gente está fazendo um movimento extraordinário com 27 dias. Gente, assim, eu desconfio que a gente vai ter muito, assim, ó, muitos fãs, muita audiência, porque a gente está fazendo muitas fofuras, além de cuidar muito da parte técnica, assim. Porque a beleza de verdade, ela tem muito conteúdo, né? E a gente está muito feliz, eu estou muito contente, né? Oi, Vanessa, como me inspiras com a tua naturalidade? Marmitaria Equilíbrio. Ai, que fome! Obrigada pelo teu carinho, tá? Valeu mesmo. Hoje mais natural impossível, assim. Hoje eu tô relax do relax. E como é gostoso uma cara limpa de vez em quando, né? Hidroaldo de Araranguá, que massa. Parte da minha família mora aí em Araranguá. Lígia, Matheus, Bernardo. Meu irmão morava aí, né? Faleceu em Araranguá e veio pra cá depois. Deixa eu ver. Pra gente fazer o velório e tudo mais, mas foi velado aí também. E ele tem a placa de cidadão de Araranguá. Massa. Curioso, ontem, Débora Reis. Ontem estava conversando com um amigo que está terminando o doutorado de engenharia eletrônica. Imagina que cara inteligente. E triste porque acha que está parado. Porque está no alicerce. E assim, meu Deus, se a gente tivesse essa fé e a gente nunca desistisse daquilo que é perfeito. Eu sei que a nossa... Assim, eu sei que Deus, qualquer que seja Ele, sabe? Porque até hoje eu não consigo definir pra gente qual é a forma de Deus em que eu acredito, porque eu acho que Ele aparece de todas as formas, né? Existe algo esperando pela nossa missão. Eu contei uma vez, eu não sei se vocês sabem, mas uma vez eu fiz uma palestra para uma pessoa. Eu estava no 2º, 3º ano de empresa já. E tinham inscritos, não foram, e foi uma pessoa na palestra. E eu fiz a palestra, né? Aí o Ricardo, eu contei essa história e tal. E aí o Ricardo disse assim, tu já imaginasse se aquele evento tivesse te desanimado o suficiente para tu parar de trabalhar naquilo que tu ama e no que tu acreditas? Quantas coisas tu podia ter deixado de viver porque se desanimou porque tinha uma pessoa na palestra, né? Eu dou muito valor aos meus momentos de uma pessoa na palestra, assim. Não é uma coisa que a gente quer que aconteça. Mas se acontece é porque Deus está dando para a gente a oportunidade de crescer. Então eu não posso rejeitar a informação que vem junto com esse resultado, né? Então a gente não pode parar, né? Muito mais vale a gente viver todos os dias lutando por um sonho do que ter uma vida muito morna, né? E isso demanda coragem. E eu tenho sido muito corajosa, sabe, turma? Porque assim fazendo uma abertura de coração para nós, eu tô fazendo investimentos de equipe, de materiais novos, de vídeos, de tudo que vocês podem imaginar para a gente atingir o maior número de pessoas possível, assim. Abrindo um instituto para atendimento social, voltando com todo o trabalho de voluntariado, tudo isso junto com a maternidade, querendo ter outro filho logo, porque existe uma luz muito boa dentro de mim nesse momento que eu preciso manifestar em ação e em fazer coisas, né? Mas a gente sente medo, né? É normal, assim. Mas não houve uma vez que, no momento em que eu enfrentei o meu medo e usei o meu medo em meu favor para que eu trabalhasse mais duro, me esforçasse mais, que eu não tivesse vivido um milagre, como muitos dos milagres que eu já vi acontecer nessa empresa, assim. A gente que trabalha aqui se impressiona como chegam anjos, como daqui a pouco turma lota, aí alguém chama para fazer uma palestra, aí vem uma inspiração para um texto, aí vem um TED, aí vem um Paulo Jubilu, aí vem um Mulheres que Fazem a Diferença, daí vem um Quero Saber do Jornal do Almoço, vem jornal para a gente escrever. Então, assim, vejo que Deus conta comigo como conta com todos nós. E se Deus conta com a gente tem que entregar todos os dias o nosso melhor na direção da nossa vocação, né?
Deixa eu ver aqui o que me escreveram. Peraí, people. Nossa, vocês escreveram bastante agora, que massa. Ana, faz comigo ano que vem, quero fazer de novo. O que? O 27 ou o live? A Tati, eu fiz o 27 e amei. Ai, Tati, eu te amo. Tu fez o 27, tu fizesse o live, tá fazendo a formação, tu és um orgulho. Como fazer com que meus funcionários se empenhem mais? Olha, na minha visão, a gente sempre tem a função de, além de estar muito feliz e motivado com a escolha de ter uma empresa e de defender a nossa equipe do nosso desânimo momentâneo, porque acontece, é contratar pessoas que sabem que estão ali para te ajudar. Às vezes a gente contrata para ajudar a pessoa e tá tudo errado se a gente faz essa métrica, né? Uma pessoa, para se empenhar mais, ela tem que ter visão clara. Então, para onde é que a gente está indo, né? Tu vê assim, aqui na empresa a gente sabe quais são as metas que a gente quer atingir em 5 anos e isso ajuda a gente a tomar decisões para esse momento. Então, como é que a tua empresa pretende estar daqui 1 ano, 2? Qual que é a função de cada um? Como é que tu tem se planejado junto com o time para saber se esse time tem ou não tem de fato compromisso e engajamento contigo, sem temer demissões e mudar a equipe, porque faz muito parte, sabe? A Ana, massa, Duda. Combinado, Duda, ela falou. Andar ao natural é libertador, maturidade tem disso, verdade. Laís, esse processo de reconhecer o tempo de cada um é muito difícil. Hoje as coisas acontecem freneticamente, mas é de extrema importância descobrir o seu tempo. Demorei para perceber isso. Se as coisas estão frenéticas, elas estão para os frenéticos, né? A gente tem que ter muita paz e muito autoconhecimento para não tomar decisões que façam com que a gente esqueça dos nossos valores. O preço é muito alto, a vida é muito curta. Quando a gente pensa assim nos recursos que a gente tem de tempo, com quem a gente tá, com quem a gente trabalha, com quem a gente namora, como a gente faz as nossas escolhas diárias, tem que ser muito precioso e tem que ser do nosso jeito. E com a fé, e do nosso jeito não significa ser inflexível nem teimoso, nada a ver. Tem que ser do nosso fluxo, tem que estar conectado com o nosso melhor, né? Porque a gente consegue o nosso melhor se a gente se empenhar nele. E só depois de descobrir o meu propósito que ficou claro. Top. A Lu e Gomes, tudo que eu precisava ouvir, que massa. Ai, Vá, você é fabulosa, te amo tanto. Também te amo, Fábio. Perfeito. Deus nos ensina em cada coisinha, verdade. A Gé, adorei essa reflexão, bem assim que eu penso e levo a minha vida. Divertidamente Scrap. Sabe o que eu sinto? Nós estamos empenhados nos nossos sonhos. Já temos uma pessoa na plateia, que és tu. Gratidão. Tô, assim... Quero dizer, turma, que eu recebo um montão de mensagem pelo Instagram e eu sempre faço questão de responder. Porque eu fico muito encantada na energia que a gente troca. Eu faço muita questão de estar junto. A primeira pessoa na plateia somos nós, né? E depois os nossos modelos, os nossos amigos, os nossos maiores torcedores. Amigos de infância, família e modelos. Além de Deus que faz tudo por nós. Deus pra mim tem várias formas, basta olhar em volta. Fato. Nossa, fiz uma primeira palestra e também tinha apenas uma pessoa, o super amigo, inspirador seus passos. É isso aí, Vanessa, normal. Às vezes o medo nos paralisa, o desconhecido também. E essa é a função do medo, né? Porque a gente, ao viver o medo na sua maior potência, a gente vai viver momentos de confusão e nos momentos de confusão nascerão oportunidades que não nasceriam se nós estivéssemos focados. Eu sou fã do foco, mas eu sou apaixonada pela confusão, porque é quando a gente está confuso que a gente vê para além do que aquilo que a gente já tem, né? Quero poder te ajudar em algo, Vá. Você nos doa tanto, conte comigo. Obrigada, Paty. Obrigada de coração, tá? Deus é incrível. A maternidade nos traz medo, mas traz também força, criatividade. Mas assim, Shai, meu Deus do céu, eu tô assim, sabe quando você tá com a cabeça com ideia, bombando, e eu queria assim eu tô tendo bastante tempo, mas eu queria ter assim, 5 vezes mais o tempo que eu tô tendo, sabe? De tanta ideia. Oi, Deuseline, obrigada pelas orações que tu sempre me mandas. Como eu estava precisando ouvir essas palavras, você sempre tão inspiradora. Te amo, Mari. Obrigada, Tati. Como abrir a mente do nosso gerente para ele confiar nos funcionários? Porque é difícil essa pergunta, sabe? Porque diálogo é tudo na vida, né? Então, às vezes, vale conversar com ele sobre essa sensação que tu tens de que, eventualmente, ele não está confiando e perguntar para ele como é que a gente poderia conquistar a tua confiança. Ele é a melhor pessoa para responder isso, sabe? E diálogo é a base da abertura do coração.
Então, quando a gente dialoga, a gente conversa, a gente consegue do outro informações que a gente não tem quando só imagina o que ele vai dizer, né? O que me desanima um pouquinho é que eu me vejo sozinha. A solidão, ela é um estado básico da vida. Quando eu digo solidão, é essa autonomia, a independência. Conseguir estar bem contigo e com as tuas escolhas é como se fosse anterior ao ter outra pessoa contigo. Tem um livro que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. E ele fala, né, que para a gente interdepender, a gente tem que antes ter independência. Então eu preciso ter meus objetivos claros, priorizar as minhas escolhas, parar um tempo para pensar. Uma sugestão que eu sempre dou é assim, e a pergunta que eu faço, qual foi a última vez que tu parasse para pensar em ti e investiu nisso, né? Porque esse investimento, como eu falei, daqui para frente, para a gente contratar pessoas aqui e para entrarem novos associados credenciados, eu vou perguntar, faz algum tipo de coaching, de terapia, cursos de autopesquisa, né? Porque tem que vibrar nisso para atrair pessoas parecidas conosco. E saber que estar sozinho é um estado básico, necessário. No momento em que a gente faz escolhas e a gente se sente feliz conosco, a gente pode partir para qualquer voo, né? Eu sou uma pessoa que sempre fui muito sozinha. Eu era do tipo que era líder de classe, né? O líder de classe nunca tem grupinho, tá sempre isolado, e eu vivia isso com frequência. E até hoje considero que eu sou uma pessoa com muita intimidade comigo mesma, assim. Amo gente e amo estar comigo. E à medida que eu sou saudável na relação comigo, nas escolhas que eu faço para minha vida, isso se transfere para os outros relacionamentos, né? Oi, Gê! Aí, gente, a Geisa de Oliveira, desde ontem, Geisa, Nayara e Amanda estão na nossa equipe de atendimento, de processos de coaching, são formadas por nós e a gente está junto nessa nova orientação e nesse novo setor que está aberto na empresa. Eu quero animar, mas está complicado. Olha, vem para perto, faz o 27 dias, manda teu telefone para a gente te ligar, faz o live se tu tiveres como investir nesse tempo extra para ti, mas acredita que existe em ti recursos para tu poderes levantar e que tu com certeza tens em ti a residência de tudo o que tu precisa para se erguer de qualquer tombo que tu tenhas levado. A questão é que a gente precisa dos mestres que nos lembram disso e não que fazem por nós o nosso serviço. Ah, tá na Bahia, Ana, que delícia, que delícia. Obrigada, Edilson. Gratidão e parabéns pelo vozeirão, tá? Que bom, que bom. Florence. Oi, Vá, saudades de você, foi muita inspiração. Valeu, Adri, saudades também. Precedendo e sentindo cada minuto do meu tempo. É isso aí. Essa confusão ocorreu comigo esse ano, né, Lu? E deu tudo certo. Vai dar certo. Aceitar a confusão. A confusão tem a residência das oportunidades. Beleza, Vá. Com tanto conhecimento, nunca pensou em escrever um livro, mas tá tudo no forno. O do 27 dias está quase pronto, o do live também está encaminhado, tem um de técnicas. Em maio do ano que vem a gente vai fazer todos os lançamentos, mas até lá tem muita coisa para acontecer, tá? Estou escrevendo e eu sou muito, assim, exigente, né? Mas está ficando muito legal. Minha sugestão é, se a gente quiser ler um pouquinho mais, tem nos destaques acesso às colunas da revista Versar. Deve ter mais ou menos umas 40 colunas escritas lá, tá? Brigadão. Pensei e penso muito. Não só pensando, agora eu tô fazendo. Quando se tem vários cursos e conhecimentos e mesmo assim a pessoa está completamente estagnada, o que falta? O que fazer? Olha, é muito difícil porque, às vezes, a gente tem dificuldade de viver o vazio que a gente talvez tenha que viver, alguma tristeza ou alguma coisa que não está bem resolvida sobre o passado, e a gente coloca conhecimento no lugar da angústia, e a angústia tem mais força do que o conhecimento, né? Então, a minha recomendação é, às vezes, parar de fazer as coisas e observar o que está sendo sentido de dentro e procurar processos de autoconhecimento em que os nossos mestres nos inspiram a viver o que deve ser vivido, sem pular etapas. E eu tô aqui para isso, tá? Não adianta pular etapa nas coisas, né? E aí você vai ver, no momento em que as coisas que estão lá dentro da gente, que não estão bem resolvidas, forem resolvidas, o salto é imenso, porque o conhecimento já vai estar lá. People,
Rafael, estou fazendo 27 dias, estou gostando muito. Nos faz pensar em muita coisa e refletimos sobre a nossa vida. Recomendo. Rafael, muito obrigada pelo teu depoimento, parabéns pelo teu engajamento, tá? Rumo ao abacaxi de ouro, né? Muito bem. People, é isso. Deixa eu ver o que mais. A Kíria do céu, eu penso tanto em ti. Meu Deus do céu. Quero ir para São Paulo, me leve, tá? Se a gente tem que escrever, conto muito contigo, porque tu tens, assim, meu Deus, o talento impressionante. Me manda mensagem que a gente senta para escrever. Tô dentro, tá? Que luz a maternidade me trouxe de que a gente tem que vibrar muito alto e cada vez com mais alegria e que a missão de vida que a gente carrega é a de promover isso. Alegria, felicidade, sempre ser o nosso máximo e o nosso melhor, sem medo do julgamento sobre isso. Porque eu acredito que o mundo pede da gente, mas principalmente a nossa alma, pede da gente a nossa felicidade. E qualquer que seja o preço que a felicidade tenha, ele tem que ser pago, de esforço, de dedicação, de encorajamento, qualquer que seja a dificuldade, não importa, reside em nós muita força e a maternidade me trouxe essa compreensão de que só vale a pena viver se a gente conseguir viver com o nosso melhor todos os dias. Não significa não ser triste de vez em quando, não viver a tristeza, ao contrário, viver intensamente o processo de viver a vida com tudo que ela tem, né? E quando se sabe o que fazer e mesmo assim ficamos parados, procrastinando. A procrastinação, ela é uma característica da gente quando precisa trabalhar a nossa autoestima. Quando a gente não percebe que as nossas ações têm significado. Então a gente procrastina porque não percebe que em cada ação nossa tem a residência de uma cura de Deus nos utilizando como instrumento, né? Então a autoestima precisa ser estudada, tem uma residência normalmente na base familiar, vindo da relação com a mãe, mas aí a gente precisa trabalhar isso em curso, em sala, sabe? Pra gente poder, assim, expressar mais, né? Me leva, Kíria. Vamos lá. Vanessa, acho que tens noção que suas palavras poderiam ser renovadoras para alguém hoje, mas estou tão grata a Deus pela sua vida. Essa é a primeira live tua que assisto. Ai, que massa! Me manda mais coisa, conta a tua história pra mim. Manda pelo Insta que eu quero te conhecer melhor, tá? A Mônica, o abacaxi de ouro é meu. Mônica, amei os teus presentes, cara. Tu é demais, tá? Tô contigo, Kíria. A oportunidade de contar o quanto fizeste diferença na minha vida com as suas palavras de hoje. Que legal. Amei a live de hoje, estava com saudade. Também, Duda. Faz tempo que entendi que eu preciso mudar não, me resgatar. Essa palavra é top. Pois entendi que a vida que eu estou vivendo não me apresenta. Minhas roupas, trabalho, postura, eu entendo. Top. A gente vai aos poucos, a gente não tem que ter vergonha de não estar pronto hoje. Vai melhorando, né? Aos poucos a gente vai se despindo daquilo que é artificial e que se colocou em cima da nossa natureza. Tá? Legal, legal. People, deixa eu ver. Joinville. Brigadão, José. Legal, legal. Digo mesmo que a Duda, May estava com saudade de assistir ao vivo. Você é top, Vá. Tu que é, Gê? Você me daria alegria de entrevistá-la? Faço questão de ir pra Floripa. Venha. Vem que eu faço entrevista contigo, sim. Gente, um beijo carinhoso, tá? Desejo que a gente compreenda que se a escuridão se aproxima para que a gente se desenvolva e que a gente ilumine qualquer coisa que dentro de nós é angústia. O caminho, ele se faz caminhando, então a gente tem que ter, assim, sei lá, acho que é humildade para entender que a gente não sabe tudo. Imagina, a gente está na turma 34 do 27 dias. A primeira turma foi completamente diferente dessa. Até a turma 33 já vai ser diferente da 34. A gente sempre deve dar o nosso melhor. Porque essa é a nossa salvaguarda. E, além de dar o nosso melhor, se perguntar, além do máximo que eu já conheço, qual é o máximo que eu posso atingir, tá? People, um beijo, um bom final de semana. Vou pro aniversário do Juliano. Essa é uma semana de celebrações. Aqui na empresa o pessoal tá almoçando, então vou pra lá. Um beijão, tá? Lembrem-se, se vocês têm vontade, 27 dias... 10 vezes de R$800, o Life estão abertas as 18 vagas, já tem inscritos, mas tem 18 vagas na turma, a gente se cuida, se conhece e na minha visão esse investimento de tempo na gente é essencial e eu espero que um dia a gente se cative o suficiente para a gente estar em sala junto, virtualmente ou presencialmente, tá bom? Um beijo, people, eu amo muito a gente, gratidão mesmo, tchau!